Tem um erro muito comum quando a gente fala de pré-diabetes. Achar que ainda não tem problema, mas na prática, muitas vezes o impacto já começou. E hoje eu quero te mostrar exatamente isso. Eu sou Ana Gregória, médica endocrinologista, e isso é algo que eu vejo com muita frequência aqui no consultório. É muito comum chegar um paciente com exame alterado e dizer assim: "Ah, ainda não é diabetes, então tá tudo bem". E é exatamente aí que começa o problema. O pré-diabetes não é só um aviso, é um estado em que o corpo já está afetado, mesmo sem o diagnóstico de diabetes. E quando a gente olha os números, isso fica ainda mais claro. Atualmente, milhões de pessoas já estão nessa fase. E, infelizmente, a maioria não sabe. Aqui no Brasil, estamos falando em algo entre 15 e 18 milhões de pessoas com pré-diabetes. Ou seja, isso faz parte da nossa realidade. E o que está acontecendo ali é que o corpo já está trabalhando sob esforço, com níveis mais altos de insulina, com inflamação baixa, mas constante, e alterações metabólicas acontecendo. E isso começa a gerar impacto. O risco cardiovascular já aumenta nessa fase, mesmo antes do diabetes aparecer. E não para por aí. Alterações podem começar nos olhos, nos rins, nos nervos, tudo isso de forma silenciosa. O pâncreas também começa a perder eficiência. Ele não responde mais da mesma forma. E mesmo sendo silencioso, algumas pessoas já percebem alguns pequenos sinais, que às vezes eles dizem que é da rotina, como cansaço depois de comer, aumento do apetite, vontade por doce, dificuldade de perder peso, ou até escurecimento da pele em regiões de pescoço, axilas e virilhas. Mas como ainda não é diabetes, isso costuma ser ignorado. E aí vem a pergunta: como saber? E quem me mostra isso é o exame. Glicemia de jejum um pouco mais alta, uma hemoglobina glicada levemente alterada. Isso tudo já me mostra que o metabolismo mudou. E se tu estás entendendo isso agora, tem um ponto ainda mais importante. Esse processo não começa aqui. Ele já começou muito antes, com alterações silenciosas que muita gente ignora. Eu explico isso melhor nos vídeos aqui mesmo do canal, porque quando tu entendes essa fase antes, tudo começa a fazer mais sentido. E isso não fica parado. Em média, de 5 a 10% das pessoas evoluem para diabetes por ano. E ao longo do tempo, esse número pode chegar à metade. Principalmente quando temos fatores associados, como excesso de peso, sedentarismo, alimentação desorganizada, história familiar. Por isso que eu gosto de falar que não é destino, é direção. E tem um outro ponto importante: isso não acontece por acaso. Existem um conjunto de fatores por trás: peso, rotina, sono, nível de estresse. Não é um evento isolado, é um processo. E a boa notícia é que esse processo pode ser interrompido e muitas vezes revertido, inclusive. Quando a gente fala de tratamento, não é sobre perfeição, é sobre fazer o que realmente funciona. E isso já está muito bem demonstrado, como mudança no estilo de vida, que é possível evoluir o risco de evolução em mais de metade dos casos. E isso não é teoria. Existem estudos mostrando redução de 58% dos casos, mais do que o uso isolado de medicação. E o que essas pessoas fizeram não foi nada extremo. Perderam um pouco de peso. E é aqui que entra o exercício. Se movimentar mais. Mas tem um detalhe importante: não é qualquer movimento.
Os melhores resultados vêm da combinação dos exercícios aeróbicos com exercício de força. Caminhada rápida, bicicleta, corrida, já ajudam o corpo a usar melhor a glicose. E isso acontece principalmente logo depois da atividade. Mas o que muita gente ignora é o músculo. Quando tu trabalhas o músculo, seja com musculação ou com exercícios com o próprio peso do corpo, tu aumentas a capacidade de lidar com a glicose. É como se tu criasse mais espaço para o metabolismo funcionar melhor. E quando tu combina os dois, o efeito é ainda mais potente. Não precisa ser complicado. Cerca de 150 minutos por semana, com 2 ou 3 estímulos de força, já fazem muita diferença. Porque aqui não é só gastar energia, é ensinar o corpo a funcionar melhor. E a alimentação? Quando a gente fala de alimentação, também não é sobre restrição extrema, é sobre qualidade alimentar. Uma alimentação mais rica em fibras, com boas fontes de proteínas e gordura saudável, ajudam o corpo a responder melhor à insulina. Na prática, isso significa colocar mais comida de verdade no dia a dia, como frutas, legumes, verduras, grãos integrais, feijão, lentilha, ter boas fontes de proteína, como ovos, frangos, peixes, porque eles ajudam na saciedade e no controle da glicemia. Incluir gorduras boas, como azeite, abacate, castanhas, também faz toda a diferença. Lembre-se, não precisa ser perfeito, mas precisa ser consistente. Porque aqui não é só o quanto tu comes, mas é o efeito que isso tem no teu corpo. E o mais importante não é só evitar o diabetes, é melhorar o funcionamento do corpo como um todo, preservar pâncreas, melhorar a resposta à insulina, reduzir risco cardiovascular. E em muitos casos, isso pode até reverter o quadro. Ou seja, quando tu ages cedo, tu mudas completamente a trajetória. Mas tem uma parte disso que quase ninguém fala, que não é sobre exames, sobre dieta ou exercícios. É sobre a vida real. É muito comum a gente ver pessoas negando o diagnóstico ou se sentindo ansiosas ou sem saber por onde começar. E isso muda completamente o resultado. Sabe por quê? Porque não adianta saber se tu não consegue sustentar. Por isso, começar pequeno, ter metas possíveis e ter apoio faz muita diferença. Hoje existem ferramentas, aplicativos, acompanhamento à distância que ajudam, mas nada substitui consistência. E quando a gente olha para a realidade, nem sempre é assim, mas a direção muda tudo. O pré-diabetes não precisa evoluir, mas também não melhora sozinho. Se tu queres entender melhor como o metabolismo funciona na prática, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. E me conta aqui, tu já tiveste algum exame alterado? Se esse vídeo faz sentido para ti, compartilha com alguém que precisa entender. Porque quando tu entendes o metabolismo, tu deixa de reagir e começa a ter direção. Porque aqui a endocrinologia fala da vida real.